Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje, nós estamos no livro dos Médiuns para Umbandistas. Antes da gente começar, queria pedir um joinha, compartilhar, dê um ok lá nos comentários, para que a gente possa transmitir essas informações para muito mais pessoas, certo? Vamos começar o nosso estudo. Como sempre, eu faço as minhas anotações e vou dizendo aqui em cima daquilo que nós estudamos, a resenha que eu faço. Então, hoje eu tenho aqui o tema que é como se comportar mediante a um espírito, certo? Principalmente nos nossos terreiros e nas nossas consultas. Então, Kardec sempre tirou, a gente está falando do livro dos médiuns, estamos falando nas condições que Kardec fazia para, nas suas observações na sua época. É óbvio que Kardec não fazia como nós fazemos na Umbanda. Não é a mesma coisa, galera. Então, mas aqui a gente vai tentar transcrever para dentro da nossa realidade. Então, o primeiro passo, a gente vai dentro disso, nós vamos falar vários temas, tá? Aqui vamos colocar de maneira geral como nós nos devemos nos conectar verbalmente com o guia. Depois nós vamos falar sobre adivinhação, nós vamos falar de vidas passadas e futuras, interesses pessoais e materiais. Vou falar também sobre o estado na nossa condição espiritual e a condição espiritual do guia, sobre ciência, sobre outros mundos, tá? Que são os temas que são colocados no livro dos médiuns e a gente vai começando a falar. É claro que um vídeo só não vai dar, porque senão vai ficar muito grande. A gente vai fazer a parte 2 e, se houver necessidade, parte 3 também. Então, o primeiro passo. Quando você está na frente, você vai num terreiro, como um assistente, e você está lá na frente do guia. Como nós devemos nos portar? Primeiro passo é você está indo lá para fazer uma consulta, certo? Então, como você deve se comportar mediante essa consulta? Primeiro passo, Kardec fala o seguinte: você deve ser claro. Tem gente que vai na frente do guia, fica esperando o guia falar sobre a sua vida como se fosse um sistema oracular. O guia, ele pode fazer isso? Pode, mas existem vários guias, vários tipos de guia, cada um num nível espiritual, existem vários médiuns, cada um num nível espiritual. E qual é o que você está indo? Se você não sabe, então a gente vai ter que ter um padrão de comportamento para que você possa lidar com qualquer tipo de médium e qualquer tipo de guia que esteja na sua frente. Beleza? Então, o primeiro passo, você tem que ficar atento com relação à forma do que vai ser falado e você também tem que ter cuidado com relação ao fundo do que é solicitado. Então, o que é a forma? É a palavra que você vai usar, a forma de você se expressar. Então, o primeiro ponto é se expressar com clareza e precisão. Então, você tem que saber o que fazer mediante aquilo que você foi buscar no terreiro. Para isso, nós vamos ter a atenção a algumas coisas aqui que é importante a gente saber. Então, o primeiro passo é, se você sabe que você está indo numa gira, é bom você saber que gira é caboclo, é Exu, é preto velho. De antemão, mediante aquilo que você quer saber, você procura antecipadamente buscar saber o que você quer falar com ele. Ou seja, qual é o teu problema? Quais são as palavras que você vai usar? Então, você pensa naquilo que você está fazendo, ou seja, que você vai estar na frente de um guia, e você cria mentalmente as perguntas que você quer fazer para ele. Aí, ó, procurar saber o que vai falar antes, porque o tempo é curto, galera. Então, uma consulta, você não passa um dia inteiro numa consulta com guia, certo? Por mais que um preto velho demore ali conversando com você, o tempo ainda é curto mediante a muitos assuntos que são muito complexos. O segundo
é a disposição das perguntas. Então você cria essa disposição. Começa da mais simples para depois para mais complexa, para você ganhar tempo. O tempo é curto, certo? Kardec diz o seguinte: quando você faz essas perguntas na sua casa, sabendo que você vai naquele terreiro, você cria um rastro mental. Você se liga primeiramente ao guia-chefe daquele terreiro. Eles sabem que você está emanando uma energia e alguém vai falar aquela pergunta ali. Então você dá para o guia um preparativo para ele começar a observar a sua vida através daquela energia que você emanou para aquele terreiro. Eles vão começar a preparar todo o cabedal de instrumentação energética que vai tratar você mediante ao teu tipo de problema. Então, Kardec fala que isso é quase que uma evocação antecipada. Você evoca a pergunta, os guias vão saber qual é o melhor guia para falar com você e vão te direcionar. Tudo isso de uma maneira que você nem vai perceber que está acontecendo, certo? Agora, isso aqui é conforme a forma. Você estava em casa, começou a mentalizar no terreiro, fez as perguntas daquelas que você gostaria de fazer, criou a ordem e criou uma ligação com o terreiro sem ter ido lá. Tá? Agora, quanto ao fundo. O que é o fundo? É o grau de complexidade que você tem mediante ao teu tipo de problema, certo? Aí ele vai estar aqui com relação ao fundo. Ó, a natureza da pergunta pode provocar respostas verdadeiras, falsas e não obter respostas. Ou seja, se você vai ali com uma finalidade de curiosidade, normalmente o guia te ignora, um guia espiritual. Se você foi num local aonde há um quiumba que está simulando um guia, que a gente não sabe, não existe só casa boa, certo? Então, você pode receber uma pergunta, você pode receber uma resposta que é falsa, por um quiumba, por um espírito mistificador. Tá? Então, a intenção que você tem ao fazer, o intuito que você tem ao fazer aquele tipo de pergunta, né? Por exemplo, olha, eu perdi a chave do meu carro, onde eu encontro? Se o espírito fosse não fosse um espírito superior, ele ia falar assim: problema é teu, meu camarada. Isso um espírito sério. Um espírito zombeteiro, ele vai fazer você ir, entra por um lado, sai por outro, entra por aqui, ele vai rir da tua cara, porque ele é um zombeteiro, né? A intenção da pergunta é muito importante. A intenção da pergunta aí são perguntas de cunho pessoal, se elas são perguntas ou contestações, né? De repente você faz uma pergunta, aí daqui a pouco o guia fala tal coisa, não, mas não é assim que a minha vida funciona. Aí você começa a querer fazer da consulta um debate com o guia espiritual. Isso já provoca uma certa até animosidade, porque mal ao bem, o guia não vai levar a mal, mas você não sabe o que o médium, a mente do médium, está criando. E aí você corta vínculo energético com isso. Aí, vamos lá. A intenção da pergunta. Se você tem uma pergunta de cunho pessoal, se você tem uma contestação a fazer, uma orientação que você está pedindo, se você está pedindo uma satisfação, tem gente que vai lá, eu te dei uma vela, pô, mas aquele negócio que você ficou de fazer para mim ainda não aconteceu. Aí você tá o quê? Querendo o quê do guia, né? Se você quer ir para gira, para perguntar uma coisa para o guia decidir para você a tua vida, tudo isso vai interferir a intenção daquilo que você vai fazer. Aí o Kardec ele dá um exemplo. Imagina o seguinte: um cara está aqui fazendo um trabalho importantíssimo que precisa da atenção dele. E de repente vem
durante o processo dele estar fazendo o trabalho dele, uma criança fazendo perguntas idiotas. Então, como o guia vai se portar? Por exemplo, o que esse homem que está fazendo um trabalho atento ali, fazendo um trabalho sério, com a criança fazendo uma pergunta idiota, certo? É a mesma coisa. O guia está fazendo, enquanto o guia está te fazendo uma pergunta, você está ali te dando atenção, o trabalho está correndo no terreiro inteiro. Então, ao mesmo tempo que ele está te consultando, muitas outras coisas que não são vistas materialmente, elas vão estar acontecendo, e é como que se você tivesse de maneira desinteressada, com perguntas bobas, uma pessoa que está ali para trabalhar seriamente, certo? Outra coisa, confiança no guia. O guia, olha só, presta atenção. Você tem que ter confiança naquele que você vai consultar. Se você não tiver confiança naquele que você vai consultar, nem vá. Vá, toma um passe. Agora, você tem que escutar o que o guia está falando. Ele vê à frente do que você vê. E aí, o guia conhece o seu coração e será mais solícito para aqueles que não querem provas das suas capacidades. Ou seja, ele tem que te responder e ainda tem que te provar que ele é capaz de fazer aquilo. Tudo isso vai influenciar na sua consulta, tá? Não achar que o guia é obrigado a dizer tudo sem ser perguntado. Esquece isso, meu irmão. Você tem que exteriorizar aquilo que você quer, você tem que ter clareza, você tem que ter precisão naquilo que você está falando, beleza? Ahn, Falar sem perguntas dependerá. Ou seja, por exemplo, eu botei aqui. é, Você existe o guia te responder sem você ter perguntado? Existe. De você passar a fazer uma pergunta mental e o guia perguntar? Sim, mas não é obrigação do guia fazer isso. Tem muita gente que acha que terreiro de Umbanda tem que ser assim. Não é, tá? Aí vai depender de algumas coisas. Um guia falar sem você ter aberto a boca para fazer uma pergunta para ele. Ele vai, olha, precisa da. Depende da necessidade, depende do médium, do tipo de necessidade, né? Do tipo de mediunidade de cada médium. Existe uma mediunidade mais consciente, mais inconsciente. Existe o guia toma, mesmo que seja consciente, o guia toma a musculatura e a boca do médium para falar aquilo que é do desejo dele. Tem médios que conseguem interferir mais, médios que interferem menos. Tudo isso vai depender. Tá? Então, depende da necessidade. Vamos supor que o guia, a pessoa está com câncer e o guia tem a permissão de falar assim: olha, você precisa procurar o médico. Ele não vai falar que você tem câncer. Ele vai falar: você precisa procurar o casaca branca. Ele vai ele vai ter essa permissão e vai ser você não vai falar nada e o guia vai te responder. E sempre tem que ter uma ordem superior. A gente não sabe quando essa ordem ela é promulgada no plano espiritual, então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Principalmente, aí quando tudo o que o guia fala, ele tem o objetivo de estudo e aprendizado, certo? Então, tudo o que ele fala, muitas vezes tem uma conotação para um ensinamento geral. E esse ensinamento geral, eles podem acontecer de maneira espontânea, que normalmente é assim, o espontâneo acontece. Então os espíritos eles já chegam de boa vontade para dar esse ensinamento. Ou eles podem ser provocados. O que é provocado? Por exemplo, você está fazendo o teu trabalho de boa vontade, você está administrando lá o seu terreiro. De repente, você tem aquela dúvida: poxa, será que eu estou indo no caminho que a espiritualidade quer para aquilo que nós nos propomos?
E aí você pergunta para o guia-chefe da casa: estamos no caminho certo, meu pai? E aí, com a provocação, e aí Kardec fala até que a provocação é mais recomendada, porque se você não pergunta isso, esse exemplo que eu dei, muitas vezes a espiritualidade vai deixar você fazer como o livre-arbítrio. Quando você surgiu a pergunta, o guia vai falar assim, ó, você está indo pelo caminho certo, sim, continua assim, mas poderia melhorar para tal lugar. Aí ele fala o seguinte, quando é pergunta direcionada, você pode, ó, aí são o porquê que você faz uma pergunta direcionada. Para orientação do próprio terreiro, aí aqui de cunho geral, certo? Para orientação do próprio terreiro, direcionada para a orientação de como funcionará a gira, para a orientação dos próprios médiuns, como os médiuns estão relacionados à corrente. Uma pergunta para saber sobre a própria assistência de cunho geral. Aí muitas vezes ele vai se manifestar e vai dar a orientação para toda a assistência, como se fosse uma pequena palestra ou uma conversa com todos. É, para orientar os rituais que são feitos dentro do terreiro, ou até assentamentos e firmezas que são ali dentro, a macise, etc. Então, essas orientações de cunho geral, elas muitas vezes podem ser provocadas e solicitadas pelos guias. Como o senhor quer que eu faça, por exemplo, a nossa festa dos hereis? Aí ele vai dar a orientação espiritual. Essas perguntas que são provocadas, elas muitas vezes podem também ser utilizadas para desmascarar mistificações. Você está percebendo que, de repente, aquela manifestação não é uma manifestação 100%, e aí você tem que perguntar, chamar o guia ao, olha só, eu gostaria aqui que o senhor me desse o seu ponto riscado, seu ponto cantado, fundamento de tal coisa. Justamente, isso aqui principalmente o pai e a mãe de santo que estão ali. Beleza, galera? Então é importante para você até desmascarar algumas mistificações que são feitas e muitas vezes não é com mau intuito, não. Muitas vezes é uma pessoa que está ali em aprendizado e ela tá achando que está incorporada e num animismo e de repente, através de algumas perguntas, o pai de santo visualiza isso, se é até um animismo ou uma própria mistificação. E outra coisa que também é importante, fundamentar os trabalhos, principalmente dos médios iniciantes, né? Então, por exemplo, aí tá lá o guia chega no médio iniciante e você vai fazer uma pergunta. Qual é o fundamento de tal coisa? Qual é o seu ponto riscado, meu pai? Aí ele vai mostrar e ele prova que ele é o guia mesmo, tá? E outras coisas são as perguntas que de cunho particular. Então é muito importante a gente ter essa noção, as perguntas de cunho particular, aí já vai entrar nas questões da adivinhação, que eu vou deixar para o próximo vídeo. Aí entra adivinhação, vida passada e vida futura. Deixa eu ver mais aqui o que. Interesses morais e materiais, sobre o estado espiritual da pessoa, sobre questões científicas e questões de outro mundo. Então, eu vou deixar, meus irmãos, para um outro vídeo essas informações. Já vi que vamos fazer pelo menos uns 4, 5 vídeos em relação a isso. Muito axé a todos.